Olá, eu sou o Valdir José e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Modificação Química da Celulose da Casca do Coco para obtenção de membranas para processo de separação. Esse trabalho ele foi realizado por mim, sob a orientação da professora Carla da Silva Meireles, na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus. Na introdução, eu gostaria de destacar a importância do uso da biomassa vegetal como fonte alternativa de matéria-prima, especialmente hoje em dia, que sustentabilidade é um tema muito enfatizado. No Espírito Santo são geradas aproximadamente 171 toneladas de resíduos lignocelulósicos anualmente, vindos só do coco verde. A celulose extraída dessa biomassa ela pode ser usada para produzir membranas de acetato de celulose, que possui aplicações em uma grande variedade de indústrias. Essas membranas elas atuam como barreiras semipermeáveis e a seletividade delas está relacionada com o tamanho dos poros. As membranas comerciais elas podem ser produzidas a partir de materiais orgânicos, como o acetato de celulose, e apresentam boas características como alto fluxo, biocompatibilidade e alta retenção salina. Bom, para os objetivos, buscamos isolar a celulose da casca do coco e caracterizar a composição. Produzir e caracterizar o acetato de celulose e, por fim, desenvolver membranas de acetato de celulose e avaliar a resistência química, testando a durabilidade dela em diferentes condições de pH. A casca do coco foi obtida de comerciantes locais, moídas e peneiradas em peneira mesh. A primeira fase do projeto foi o tratamento da fibra bruta, em que o objetivo era tentar extrair o máximo possível da celulose presente. Na primeira etapa dessa fase de tratamento da fibra bruta, foi feito um pré-tratamento em solução ácida, cujo objetivo era a remoção das hemiceluloses. A casca do coco ela é constituída basicamente de celulose, hemicelulose e lignina. A segunda e a terceira etapa elas foram feitas com o objetivo de reduzir o teor de lignina presente na fibra. A segunda foi um tratamento em meio alcalino a 100 graus por 1 hora e a terceira em solução de cloreto de sódio, que foi realizada 2 vezes. Uma vez por 2 horas e outra vez por 6 horas, que eu vou explicar mais para frente. Após essas etapas, a fibra foi lavada e secada para ser utilizada na síntese do acetato de celulose. Na síntese do acetato de celulose, a fibra reagiu com ácido acético, ácido sulfúrico e anidrido acético, e no final dessa reação foi feita a precipitação do acetato de celulose, adicionando água destilada à solução. Para a produção das membranas, o acetato de celulose foi dissolvido em um sistema solvente dioxano e acetona, na proporção de 6% massa-massa de acetato de celulose. O sistema ele ficou em agitação por 72 horas e o método utilizado foi o método de inversão de fase, em que foi realizado o espalhamento dessa solução em uma placa de vidro com um tempo de evaporação de 90 segundos. E depois desse tempo a fibra foi submersa em solução não solvente, que no caso foi água a 10 graus. Durante o preparo da solução solvente dioxano-acetona também foi feito a mesma solução, porém com a adição de ácido acético, com a intenção de criar outra membrana com propriedades distintas. E depois disso, as membranas foram caracterizadas por um ensaio de resistência química. E aqui o infravermelho da fibra após a etapa 1, 2 e 3. Os espectros mostram uma redução na intensidade de bandas típicas relacionadas à lignina, quando se compara a etapa 2 com a etapa 3. Pode-se observar a redução da intensidade por volta de 1.512 centímetros recíprocos, devido ao estiramento CC de anéis aromáticos na lignina, e também uma variação por volta ali de 1.257, atribuído aos estiramentos CO de anéis guaiacílicos. O teor de lignina presente na fibra bruta foi de 33,26%, e depois da etapa de pré-tratamento em meio ácido foi para 31,4%. E depois da etapa de branqueamento por 2 horas foi para 28,36%. Mas por que esse foco no teor de lignina?
Bom, o motivo desse foco no teor de lignina é o fato da lignina influenciar diretamente nas características físicas da membrana que vai ser sintetizada. E por causa disso, a etapa 3 teve que sofrer adaptações para reduzir ainda mais o teor de lignina. A modificação que foi feita foi aumentar o tempo na etapa 3, que era o tratamento na solução de clorito de 2 horas. Esse tratamento ele passou de 2 para 6 horas. E o resultado dessa alteração foi um novo teor de lignina de 14,68%, que ainda é razoavelmente alto. Então, foi proposta a alteração de, ao invés de ser 6 horas direto na solução, o procedimento foi alterado para que depois de 3 horas a solução de clorito ela fosse descartada e trocada por uma nova solução de clorito, porém igual à anterior. E assim, continuou reagindo por mais 3 horas, totalizando 6 horas de reação também. E a nova porcentagem, né, o novo teor de lignina com essa troca foi de 3,02%. E aqui o infravermelho do acetato de celulose. As principais modificações observadas são o aumento na intensidade da banda em aproximadamente 1.748 centímetros recíproco. Esse aumento ele é referente ao estiramento dos grupos carbonila e também teve a diminuição da intensidade da banda em aproximadamente 3.500, que é referente ao estiramento da hidroxila celulósica. Além do aparecimento da banda em aproximadamente 1.042, que é referente à ligação dos ésteres. E o grau de substituição para esse acetato de celulose foi de 2,86. O grau de substituição ele representa o número médio de grupos acetilas que substituem os grupos hidroxila em cada unidade de glicose da celulose. E para a fibra ela ser caracterizada como acetato de celulose, o GS dela tem que ficar entre 2,5 e 3. Para o teste de resistência química das membranas, foi realizado um ensaio em soluções de pH 3 e pH 12. A perda de massa delas foi monitorada por 24 horas depois que elas foram submersas. As membranas sem ácido acético elas apresentaram uma perda de massa significativa, de até 14,21% em pH 12. E as membranas produzidas com ácido acético apresentaram uma perda muito menor, chegando até 4,27% em pH 12. Isso demonstra que a adição de ácido acético melhorou significativamente a resistência química da membrana, tornando ela mais adequada para aplicações nessa faixa de pH. O que é tirado de conclusão com esse projeto foi o aumento da eficiência da extração da lignina, com a mudança de 2 para 6 horas com reposição da solução, sendo capaz de reduzir o teor de lignina de 33%, cerca de 33%, para cerca de 3%, praticamente reduziu o teor de lignina em 10 vezes. Esse resultado enfatiza a importância da de mudança e ajustes de parâmetros durante os processos de tratamento da fibra. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Carla Meirelles, pela oportunidade e confiança dada a mim ao longo desse projeto, que sem o suporte dela não teria sido possível. Também gostaria de agradecer à UFES pela bolsa concedida a mim nesse projeto. Muito obrigado.